O que a serpente falou com Eva? É assim que Deus disse? Sabe aquele povinho, a linguinha, né? Quando a língua começa muito, você pode lembrar da serpente, né? Que ou serpente que tem uma língua bonita, né, gente? É assim que Deus disse? Aqui ele jogou um verde e ela pegou. Quando você entra nesse jogo, você começa a se colocar numa posição de juiz, analisando algo, analisando a Escritura. Você quer ver uma coisa? Onde a gente se faz disso aqui o tempo todo? É quando você e eu estamos analisando e julgando o erro do outro. É impressionante isso. Porque nós nos colocamos numa posição de juiz, a qual a Bíblia não nos dá, e estamos lá julgando e pisando no outro que errou, como se nós não errássemos. E aí Tiago vai dizer assim, olha, ninguém se faça juízo sobre o seu irmão. Mas o pecado, ele joga o verde para colher maduro. É assim que Deus diz. E aí você está na faculdade, e são as questões, os questionamentos que vão sendo colocados, e aí a tua mente começa a vacilar. Mas por que tem que ser assim? Né? Por que só Deus sabe? Lembra da rebeldia contra Moisés? Foi a própria Miriam, né? O pessoal começou, mas por que Deus só fala com Moisés? Tem que falar com a gente também. E é mais ou menos assim, vai jogando verde. Por que tem que ser dessa forma? Por que é só assim? E aí você se coloca numa posição a qual você não tem, e aí pode esperar que você vai cair. O pecado age também de uma forma generalizada, querido. Diz o texto, ainda no versículo 1, a serpente pergunta assim, então quer dizer que Deus falou que não pode comer de toda a árvore do jardim? Olha que astuto, né? Não pode comer de toda a árvore do jardim? Nossa, mas que Deus chato, careta que você tem, né? Não pode fazer nada. Então quer dizer que você não pode fazer nada, não pode beber, não pode curtir, não pode ser feliz? Nossa, que fé é essa, hein? Que alegria. Não é assim que as pessoas colocam? Você não tem vida, você não pode fazer nada. Quem disse que não posso fazer nada? Mas o pecado, ele age generalizando. Então você começa a dizer, não, está tudo errado. Você está vendo a igreja? Tudo pecador, não tem jeito. Você acha que alguém é fiel de fato? Que nada, isso é bobeira. Você acha que tem algum jovem que se purifica, que espera para se dedicar a Deus no casamento? Nada, ninguém. O pecado, ele age de forma generalizada. E Deus não falou que não podia comer de toda a árvore do jardim. Mas ele vem generalizando na nossa cabeça. Então toma cuidado quando nós começamos a generalizar. Todo mundo da igreja, a igreja não presta. É mesmo, talvez eu não preste. Porque tem muita gente, tem a igreja de Deus fiel, lavada e remida no sangue de Jesus, que está fazendo muito por aí. Talvez eu não estou prestando. O pecado, ele não somente age também de forma generalizada, mas o versículo 2, ele age de forma envolvente. Diz o texto no versículo 2, que a serpente então conversa com a mulher, e aí disse a mulher à serpente. Ela começa agora a dialogar, gente. O pecado, ele age buscando me envolver na situação. Veja bem, eu não tenho que prestar conta, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, para pecador nenhum, para tentador nenhum. Quer falar mal de você? Deixa falar. Ele age tentando nos envolver numa situação, tentando nos colocar no jogo do inimigo para nos fazer cair. Às vezes não é algo tão grave, mas e aquele parceiro de trabalho que fica te enchendo a cabeça até você perde o nervo, perde a paciência, aí você estoura. Aí na hora que você erra, o Gerão, depois fala que é crente. Eu duvido se domingo não vai estar na igreja, de santinho lá. Ele age assim, busca nos envolver para nos derrubar, ainda vem nos acusar depois. E aí eu diria uma coisa para você, muito séria. Às vezes a gente pensa assim, mas é fulano, é o mundo que está nos influenciando, é o mal que está nos influenciando. Gente, veja bem, você anda com quem você gosta. Você faz aquilo que você gosta. Se Eva começou a dar ouvidos ali, é porque ela já estava gostando da conversa. Tem um ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem. Então, no mínimo, ou você é igual ou pior. Quem são as pessoas que você anda dentro da igreja?
É gente de oração, de jejum, que serve na igreja? Ou frequentador, sem compromisso? As suas escolhas já demonstram se o pecado está te atingindo ou não. O pecado age nos envolvendo, o pecado age também nos atraindo. O versículo 3 e versículo 6 nos dá duas dicas. Porque no versículo 3, quando Eva responde para a serpente, ela diz, olha, e Deus falou, nem tocareis. Ela tinha uma atração, uma quedinha por aquela árvore. Por que eu não posso fazer isso? Por que Deus me proibiu? E esse não tocarei já ficou ali, né? E aí quando chega no versículo 6, ele revela, vendo ela que a árvore era boa, agradável. Então, o pecado ele busca te atrair. E depois de atraído, para cair é fácil. Agora eu pergunto para você, quem aqui nunca se sentiu atraído por algo que é errado? Tem algum anjo aqui? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente lida? Perceba que o proibido, a atração do proibido começou muito cedo, gente. Essa coisa do que é proibido é bom, é atraente, é fantasia. E o mundo está vivendo de fantasias. O pecado age fantasiando, nos atraindo a isso para nos derrubar. O pecado age também no versículo 4, fazendo contradição. E aí a serpente pegou pesado agora. Ela diz assim, não, certamente não morrereis. Vocês não vão morrer. Isso que Deus disse está errado, é mentira. Ele não vai fazer nada disso. Aqui já começou a negar a doutrina do juízo. Qual é a doutrina da igreja cristã tão discutida e debatida hoje em dia? Ah, mas se Deus é bom, como é que vai ter julgamento? O inferno? Não, como assim? Não pode, Deus não tem inferno. Já começou a negar a doutrina do juízo. A questão do juízo, da disciplina é tão forte que a gente vê a sociedade como está hoje. Quem é que está debaixo de autoridade de alguma coisa? Os filhos, gente, estão mandando nas famílias. É tão interessante, é óbvio que existe quantos abusos que a gente sabe disso, mas a gente precisa pensar onde é que a gente vai chegar como sociedade. Porque se o pai começa a falar grosso com o filho, tem filho que já está levantando, olha aí que eu vou te denunciar. Então nós vivemos num quadro de contradição, onde a pessoa começa a questionar a autoridade, começa a questionar a escritura, começa a questionar todas as coisas. E é isso que o pecado busca fazer. Quem sabe muitos de nós entramos nesse jogo. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus? Foi escrita por homem. E aí você vai dando vazão a esses pensamentos e começa a questionar a escritura. O pecado age fazendo contradição, o pecado age também criando rivalidade. O versículo 5 diz assim, sabe a verdade? Olha, eu não queria falar não, mas vou falar para você. Sabe por que Deus está com tanto medo que você faça isso? É porque vocês vão ser igualzinho a Ele. Deus está com inveja, Tânia. Está entendendo? Se você faz, você vai ser igual. Deus está com medo, você vai crescer. Aqui no jardim você não vai ser senhor só da criação, você vai ser senhor sobre Deus. Já pensou, Sérgio? Deus está com medo, por isso que Ele não te dá esse cargo. Pode mexer lá, você não vai morrer coisa nenhuma, Ele só está com medo. E aí começa a entrar na nossa cabeça, e a gente não mais só duvida da palavra, mas a gente quer ser melhor do que Deus, a gente que se coloca no lugar de Deus. E a gente começa a virar rival, não é mais servo do Senhor, é rival contra Deus. Gente, nós precisamos entender a gravidade do nosso maior inimigo, como ele age buscando nos derrubar, se a gente quer viver a graça do Senhor, quer viver o grande amor dele por nós. Não nos tornemos rivais contra o nosso Deus. Quem sabe você está pensando, Deus é um estraga-prazer, você não pode fazer nada. Você não pode ir na balada, né? E aí você vê a alegria do cristão, né? O cristão no putz da vida, aí está lá. Aí ele na igreja. Está aí para o culto. Celebrando, irmão. Quem sabe, queridão, sinceramente, o pecado já está agindo muito na sua vida. Você não tem prazer. Você não consegue adorar. Vamos como cantar, livre para adorar. Como vai ser livre para adorar?
se não quebrar o pecado? Está com rivalidade com Deus, está se achando do tamanho de Deus. Gente, sinceramente, se nós tem hora que eu falo assim, eu queria ver um dia onde a gente chegasse e prostrasse aqui. Sabe, parasse, a gente precisa reconhecer mais quem somos, pecadores que somos, o que nós estamos fazendo. É verdade que a gente passa umas fases na vida que a gente fica meio bobo e começa a levar à toa, mas se o Espírito Santo está em nós, ele vai nos chamar no canto. E a gente olha, volta para trás e fala: Senhor, por que eu estou vivendo dessa forma? Eu não estou mais orando, eu não estou nem lendo a palavra. O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu vou no culto, eu não sinto mais a Tua presença. Mas o pecado, ele vai agir sempre buscando fazer contradição, rivalidade, te colocar do tamanho de Deus. O pecado age também, versículo 6, usando e subjugando. O texto diz que Eva comeu e Adão também comeu dele. Bem, Adão deveria ser aquele que governasse a criação, só que ele se tornou aqui o governado. Ele deveria conduzir Eva, conduzir o jardim, mas ele se tornou conduzido, subjugado pelo pecado. Eva, que deveria desfrutar da criação, foi usada pela criação. Você pensa que você está bombando. Estou pegando as meninas, estou pegando as notinhas, ganhando dinheiro no trabalho, estou arrebentando, meu irmão. Vai nessa, que a hora vai chegar que você vai ver o tanto que você está sendo usado e subjugado, ficando escravo de uma situação. Aliás, Jesus, em Mateus 6,24, quando ele se refere ao dinheiro, ele fala: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não servem a Deus e a... Ele chama o dinheiro de o Deus da riqueza. Por que isso? Porque mesmo esse dinheirinho teu, abençoado, nosso trabalho suado, se nós damos vazão ao pecado, ele se torna um instrumento maligno para nos dominar e nos subjugar. Não sou eu mais que estou usando o dinheiro, é o dinheiro me usando. Será que tem gente que é amante do dinheiro na nossa sociedade? O pecado também age de uma forma escondida. Isso não está no texto, em nenhum versículo, mas está implícito. Eu te pergunto, quando é que a serpente veio falar com Eva? Foi quando Deus estava no jardim ou quando Deus não estava no jardim? O pecado é traiçoeiro. Isso aqui já é uma dica para nós. O que está escondido, o que não tem transparência, queridão, não precisa nem pensar. Pode ter certeza que tem coisa errada. Quem tem filho namorando aí, mocinha namorando? Deixa eu ver aqui quem está. Eu já falei do... Cadê as mulheres? A Letícia. Não, você não pode namorar ainda, não está em idade não. Mas quando começar, tá? Um alerta para vocês. Aí chega lá o irmão José Ciclano aqui da igreja, namorando com a filha do Rodolfão, olha só. Aí na presença do Rodolfo e da Sônia: paz do Senhor, meu irmão. Ô meu irmão, glória a Deus, como é que está o irmão? Né? A voz grossa, paz, é só vocabulário crentez, é um negócio maravilhoso, gente. Senta, ô meu irmão, Deus é abençoado. Vai com aquelas blusas amarradas aqui, né? Assim, tudo fechado. Aqui está pecador. Aí, meu amigo, você sai da presença, que você vai ver o bom. Aí você confia, vai dormir, deixa eles lá na sala brincando, que tu vai ver o fogo cair bem. Que aquele irmão pentecostal, você vai ver o que ele vai fazer. Por que isso, querido? Porque na presença é uma coisa, o pecado ele age na ausência. Fala a verdade. A maioria das vezes que eu e você peca, não é na hora que a gente está sozinho, onde ninguém nos vê, na hora até do lazer. Outro dia eu estava numa reunião de pastores, e eu achei muito interessante, um pastor lá de Hong Kong, ele falando: a hora que a gente mais peca é a hora do lazer. E eu parei, comecei a pensar, falei: é verdade. Aí eu me lembrei até de Davi, lembra de Davi? Davi devia ir para a guerra, né? Deu balão no trabalho, ficou em casa na boa e ali apareceu a situação. O pecado age no escondido. Temos uma vida mais aberta, ajudando, compartilhando da vida com Deus. O pecado ele age também sempre com uma influência maligna. Também não está no versículo,
mas no versículo 15 para frente a gente vai perceber, porque foi um animal doméstico, mais um daqueles, próximo, vivendo ali com eles. Agora, quem é que estava por trás desse animal doméstico? Era o maligno. Como eu dei o exemplo do dinheiro, você olha, mas é o dinheiro, eu preciso do dinheiro, é verdade, mas o dinheiro pode estar te dominando. É tanto que muitas vezes a pessoa já não tem tempo para a família mais. Isso é um sinal que o dinheiro está dominando você. Ele age sempre com influência maligna. O pecado, ele é um instrumento. Agora pensa bem, toma cuidado, porque muitas vezes você pensa assim, tudo é o diabo. Não, na verdade, quem faz a festa para ele somos nós. Nós fazemos a festa do pecado, a festa no AP, e aí o diabo aproveita e vem. Porque se você fizer a festa, ele dança, pode ter certeza. Ele é um bom surfista, se você fizer a onda, ele vai surfar. Ele vai ganhar até como é que é aquele lá de Maresias, lá, o Medina, né? Ele é bom demais. É só você fazer a onda para você ver. E ele vai bagunçar a vida. Tudo bem? Você continua aí comigo? Sim ou não? Como o pecado age? Em segundo lugar, o que o pecado faz? Continuando o texto, versículo 7, diz que os olhos deles foram abertos. Gente, o pecado ele vai fazer em nós uma experiência traumática. É uma experiência, quem sabe você vai dizer, dá prazer. Quem já usou drogas sabe, vai dar prazer. Mesmo o alcoolismo vai dar prazer. Agora, muitas vezes, você chega embriagado, você vai ver a situação que você vai ficar. Ele vai produzir em nós uma experiência traumática. Os olhos deles foram abertos. Agora eu te pergunto, qual foi o benefício de ter os olhos abertos? Nenhum. Eles tiveram conhecimento do mal, mas isso não trouxe nenhum benefício. Qual é o benefício, jovenzinho, que começa a ficar no fogo, aí começa a namorar escondido com a namorada, aí começa a ter relação sexual fora do casamento, aí engravida a moça, ou seja, enquanto era hora de estudar, de construir a vida, você vai ter que mudar todo o quadro da tua vida. É uma experiência traumática, não adianta. O pecado ele faz também em nós, ele vai afetar os nossos relacionamentos. O versículo 7 diz que eles perceberam que estavam nus. A relação do casal, que era tão bonita, tão pura, já não estava mais bela. Eles olhavam um para o outro e perceberam algo estranho. E aí a modernidade está tentando com o nudismo passar por cima disso. Não adianta o nudismo. Você pode ficar nu, você vai sempre olhar, vai dizer, não tem mais jeito, não tem como voltar ao jardim. E aliás, a gente não vai voltar mais para o Éden. Se você quer ir para o Éden, coitado de você. Eu quero ir para a glória, para um corpo glorificado, transformado no sangue de Jesus. Então o nudismo não resolve. O que resolve é o sangue de Cristo. O pecado afeta relacionamentos. Quantos casamentos estão aqui? Quem sabe você tem crise. O problema é o pecado, gente. Tem hora que a gente vai aconselhar, vai conversar sobre casal, e a gente vai dar curso de casal, né, fazer aquilo. Mas tem hora que a gente tem que dizer assim, olha, confessa teu pecado, muda, arrepende. Sinceramente, não é questão de relacionamento, é uma questão de vida cristã que precisa ser mudada. Porque o pecado, ele afeta nossos relacionamentos. Se você é daquele tipo de gente que tem problema com todo mundo, querido, olha, eu sinto lhe falar, mas o problema não está com as pessoas, pode estar com problema com você. É juízo sobre todos, encrenca com todo mundo, não dá certo, tem algo errado. O pecado, ele vai destruir relacionamentos. O pecado, ele faz também no versículo 7, ele cria uma arrogância tola em nós. Diz o texto no versículo 7 que eles fizeram aventais para se proteger, porque eles perceberam que estavam nus. É mais ou menos assim, é uma tentativa de, peraí que eu vou dar um jeitinho brasileiro, para a gente não ser julgado. Eu quero me livrar do pecado sem ser julgado. Olha, perdão, Deus perdoa, mas o perdão tem um preço. Perdão tem preço, querido. Aliás, você vai celebrar o que hoje aqui? Você sabe o que foi pago, o que foi derramado para a gente dizer, vamos celebrar a ceia? Perdão tem preço, e eles tentaram, porque o pecado cria essa arrogância em nós, esse jeitinho, querendo corrigir as coisas, sem assumir as consequências, sem se arrepender verdadeiramente. Parece até política brasileira, né? Para querer o voto lá das pessoas, então você dá mais bônus para os deputados.
Davi também fez isso. Depois que ele caiu em pecado, o que ele fez? Mandou o marido da moça para a guerra e mandou colocar na frente. Para quê? Para matar o rapaz. O pecado criminoso, uma arrogância. Que aí se você chega um irmão e vai dizer: olha, querido, mude de vida, isso não está certo. Você vai perceber a reação da pessoa quando ela está subordinada a Deus, à palavra de Deus, e quando ela não está. Eu já levei cada uma nessa vida que eu vou te falar. Porque se a pessoa não quer, não gosta, não quer ouvir uma palavra que vem de Deus, chamando ele ao arrependimento, é porque ele diz: eu prefiro o pecado. E obviamente ele não vai querer estar com você, não vai querer ouvir o que vem de Deus, porque isso confronta o pecado. E o pecado está criando nele o que é uma arrogância. Ele se acha o bom. O pecado também faz em nós uma separação de Deus. Versículo 8 diz que eles se esconderam de Deus. Romanos 3:23, eu já falei que todos pecaram e estão separados de Deus. Isso a humanidade precisa ouvir. Você está aqui hoje: ah, mas eu sou filho de crente, eu sou de tal religião, eu sou ateu. Não importa o que você acha e é. Uma coisa é certa, a palavra de Deus diz o seguinte: todo ser humano foi criado por Deus perfeito, mas pecou, e o pecado gerou morte, que significa separação entre eu e Deus. E como é que eu faço para voltar a isso? Não adianta jeitinho brasileiro, não adianta religião, não adianta sacrifício, autoflagelação, não adianta busca de conhecimento, só adianta uma coisa: arrependimento, fé, se voltar a Deus e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim e por você, para restaurar a nossa comunhão com Ele. Se o coração não for quebrantado, arrebentado na presença de Deus, nós não experimentaremos da graça que Ele ofereceu para nós. O pecado faz separação, gente. Tanto o pecado original, que todo mundo já está separado de Deus, mas se eu e você, que já nos arrependemos, voltamos a Jesus, nós precisamos cuidar também do nosso dia a dia. Precisamos cuidar do nosso dia a dia. Porque mesmo você sendo esse irmãozinho, essa irmã bonita, esse irmãozinho galã de Deus, cheio do fervor, da busca do Senhor, santo, 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 você também é vulnerável e você também pode cair. E nós precisamos perceber, sentir, ter sensibilidade para enxergar quando o nosso coração está endurecendo. Porque o pecado vai nos separar do Senhor. E aí você está no meio do corpo, você já não se sente mais parte do corpo. O pecado também faz, no versículo 12, versículo 9 e 11, ele vai nos colocar contra a parede, ele vai fazer um confronto na nossa vida. O versículo diz o seguinte: Deus fez duas perguntas para eles. A primeira foi: onde está? E a segunda, no versículo 11, é: por acaso você desobedeceu? Você acha que você está tendo prazer com esse pecado? Sabe o que vai acontecer lá na frente? Você vai ser exposto. O pecado vai te desonrar. Quantos jovens estão aí nas baladas enchendo a cara e cada vez mais se afundando e destruindo a vida? Eu acho que eu tô aproveitando a vida e eu estou me afundando. O pecado, ele vem para gerar confronto em nós, para nos destruir. O pecado também, ele age nos tornando rei. Olha que coisa boa. Você quer ser rei? É só cair no pecado. Mas é o rei da desculpa. O versículo 10 diz assim: olha a resposta de Adão: Deus, eu ouvi tua voz, temi e me escondi. Mas, alto lá, não era tão comum Deus descer todas as tardes para conversar com eles, se relacionar com eles? Agora chega o cidadão, ouve a voz de Deus e diz que eu fiquei com medo da tua voz, eu ouvi um som estranho, Senhor. O Senhor não podia mudar a voz? O Senhor me assustou. O pecado nos torna rei da desculpa. É aquela pessoa que não se converte, que não se arrepende. Aí ele fala: vou aproveitar mais a vida.
Outro dia ele fala, mas esse negócio de igreja, isso é de Macedo, da televisão. Todo dia ele dá uma desculpa. Mas vai chegar a hora que Deus vai te colocar no canto, eu quero ver o que você vai responder. Onde é que você está? O que é que você fez? O pecado, ele também faz em nós, nos leva a não assumir a responsabilidade. Versículo 12 a 13. O homem disse, foi a mulher. E a mulher foi a serpente. No fim das contas, foi tudo, Deus. O problema é o Senhor. O Senhor nos coloca aqui nesse mal, nesse mundo mal. É o Senhor que é o problema. O pecado nos leva a não assumir a responsabilidade. É sempre o outro o problema. E aqui a gente se encontra numa situação tão complicada que até hoje é assim, as pessoas estão culpando Deus. Se Deus existe, por que o mundo está dessa forma? É só você voltar lá na história, queridão, e ver o que nós fizemos. O problema do mundo é o pecado. Não é Deus. Mas o pecado, ele vem fazendo isso, tirando de nós a responsabilidade, querendo colocar a responsabilidade até em Deus. O problema do casamento, tem até aquelas piadinhas, né, do jardim, que estava lá Adão em paz no jardim. Aí Deus olha assim e fala, nossa, esse Adão está muito feliz. Eu preciso arrumar uma esposa para ele. E aí pronto, fez Eva, acabou a felicidade do homem. Olha, essa piadinha já não bate aqui. Além de ser machista, gente, o que destruiu o relacionamento do casal ali, não foi quando Eva chegou, foi quando o pecado chegou. Isso mostra para nós que muitos dos nossos problemas, se não todos eles, é o pecado entrando. E aí a gente começa a reclamar do outro. Podia olhar para nós, olhar para o coração e falar o que eu estou fazendo. Assuma a responsabilidade e retome, reveja a tua vida, tuas atitudes, não a do outro. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta do outro para Deus? Não, de si mesmo. Se você conseguir dar conta de você mesmo para Deus, já está demais. Então cuide mais da sua vida, deixa a vida do outro. O pecado quer nos fazer tirar da responsabilidade, e mais, o pecado faz por fim a nossa própria condenação. Versículo 14 a 19 entra então a sentença. Deus não é a justiça brasileira, Deus é justo. Ele é amor, mas Ele também é justo. Fica tranquilo que a gente vai falar mais do amor de Deus. Mas nós só vamos entender mais profundamente o amor de Deus se nós entendermos profundamente o pecado humano. O pecado, ele vem para nos condenar. Eva teve a sua sentença, a serpente teve a sua sentença, Adão teve a sua sentença, e a terra que estava sob a responsabilidade deles teve a sua sentença. O pecado afetou os relacionamentos, o pecado os colocou numa situação de condenação. E aí você ouve esses papos, mas Deus é bom e Deus condena. Não, Deus não condena. Quem condena é o nosso pecado. Nós estamos condenados por causa do nosso pecado. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João que a luz veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas sabe o que os pecadores fazem a hora que a luz chega? Porque o pecado gosta do escondido, não é isso? Então ele foge da luz. Sabe por que você foge de Deus? Porque o pecado é o teu Deus. Sabe por que você foge de andar com pessoas que querem orar, querem ter compromisso com Deus? Porque você prefere o pecado. O pecado traz condenação, aceite você ou não. O pecado nos separou de Deus. E essa mensagem precisa ser trazida para que a humanidade tenha a oportunidade da salvação no Senhor. Mas se ela não reconhecer o seu pecado, ela não vai poder experimentar a festa na presença de Deus. Todo pecado tem consequência. E cada pecado tem a sua própria consequência.
O pecado original trouxe a consequência para toda a humanidade. O meu pecado a cada dia me separa de Deus. Ou eu me arrependo, ou eu serei destruído no pecado que eu estou. Não é Deus que vai te destruir, é o seu pecado. Quanto mais eu insisto em continuar numa vida sem Deus, nessa vida de pecado, menos chance eu terei. Já viu aquela piadinha de algumas pessoas que diz assim: nossa, mas esse cidadão aí, olha, ele era bandido, fazia isso, fazia aquilo. Então quer dizer que aí ele se arrepende, aí ele vem para a igreja e Deus perdoa ele. E aí você diz assim: você fez o que na tua vida? Você nunca errou, você nunca pecou. Você quer ser salvo, mas não quer deixar ele ser. Agora, uma coisa é verdade. Quanto mais a pessoa vai penetrando, vai se entregando à vida pecaminosa, ela vai ter menos chance de sair daquilo, porque o coração só vai se fechando, se fechando, se fechando, se endurecendo. Lembra o caso de Judas? Não é que Jesus não quis perdoar, mas é que ele foi tanto naquele caminho que já não teve retorno. Ele não conseguiu retornar. Pedro se humilhou na presença de Jesus e alcançou o perdão. Mas uma luz para nós é dada nesse texto, no versículo 15. Eu gostaria que você lesse esse texto aqui comigo, no versículo 15. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Toda a teologia entende e enxerga, já aqui em Gênesis, uma profecia, um sinal da cruz, da graça de Deus. A semente da serpente, feriria o calcanhar do Salvador. Na cruz, quando Jesus se entrega na cruz para morrer por nós, ele é ferido, mas foi apenas no calcanhar. Mas pela sua autoridade, pela sua santidade, ele pisou na cabeça de Satanás, ele destruiu o poder do pecado. Em 1 Pedro 3, 8 a 10, vai dizer que Jesus veio para destruir as obras do diabo, as obras do pecado. Isso significa que o pecado não terá poder na nossa vida se nós andarmos com Cristo. O pecado não nos separará de Deus se nós andarmos com Cristo. Você precisa tomar 2 decisões. A primeira decisão é a decisão de entender se realmente é convertido. Se realmente já entendeu que todo ser humano está separado de Deus. E ele precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo, não à igreja, não a dogmas, não a homens, mas a Cristo, para poder receber a salvação que ele conquistou. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração nessa noite e quebrantar, amolecer, quem sabe tirar preconceitos da tua cabeça. Porque se não for o Espírito Santo, gente, nós não conseguiremos entender a palavra. É o Espírito que abre o entendimento. Mas há uma outra decisão para você que já tomou uma decisão de se entregar a Jesus, que tem andado na presença de Jesus. Nós precisamos rever a nossa vida, se de fato estamos andando na luz. Porque nós caímos, erramos, sim. Aquele que pensa que não peca, que não erra, é mentiroso. Mas o mesmo texto de João diz: olha, mas se você está na luz, anda na luz. Realmente, essa vida que eu estou levando é coerente com o que Deus quer para mim? Eu entendo que essa fraqueza que eu estou sempre caindo, eu não posso aceitá-la na minha vida. Eu preciso lutar contra isso, eu preciso tomar uma atitude. Ou eu já estou entrando em contradição e rivalidade, aceitando o pecado na minha vida. Nós não podemos cear nessa noite. Nós não podemos continuar a nossa vida sem ouvir, sem receber o impacto da presença de Deus. E dizer: Senhor, eu sou o pecador.
Eu tenho vivido uma vida errante. Eu não tenho sentido a tua presença. Busque a Deus nessa noite, para que o Espírito Santo possa se revelar a você. E você saia daqui transformado, um novo homem, uma nova mulher. Que só o Espírito de Deus pode fazer isso. Amém?